De que formas você pode lucrar com a alta do barril de petróleo? O pessoal fala que não dá para comprar Petrobras, Petro 4, por causa do risco de interferência política, canetada sobre os preços de combustível, etc. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque você pode comprar na bolsa as ações das petroleiras privadas. E é por isso que hoje eu vou falar do resultado de 3 delas, comparando qual delas foi melhor no primeiro trimestre de 2022. Vem comigo! Bom, hoje nós vamos falar dessas 3. A 3R, uma petroleira brasileiríssima com ação listada na B3, RRRP3. A Petro Recôncavo, também uma petroleira privada brasileira, RECV3, o ticker dela, e PetroRio, a maior dentre as 3, tanto em termos de produção quanto valor de mercado, também listada em mãos privadas, e Prio3 é o ticker dela. Então vamos lá, ponto a ponto, entender o que elas entregaram no trimestre e qual é o múltiplo que elas estão negociando na bolsa. Vamos lá. Primeiro, a produção, né? No mercado de petróleo aí, de óleo e gás, a gente mede a produção em número de barris de óleo equivalente extraídos por dia, na média daquele período, né? Então, quando uma petroleira ela acha um poço aí de petróleo, geralmente também tem gás natural junto. Então, ela faz uma conta de forma que o gás represente um número de barris de óleo equivalente, e aí é nessa forma que elas reportam a produção delas. Então, 3R, que é a menorzinha delas, é a que tem o menor número de poços aí hoje em dia, produziu em média 9.164 barris de óleo equivalente, Petro Recôncavo mais ou menos 20 mil e PetroRio 35 mil barris de óleo por dia que ela extraiu dos poços dela, né? Quem que está crescendo mais? Porque isso aqui, até agora a gente só falou do tamanho da produção, mas importa a gente ver a evolução dessa produção. Então, para a 3R, isso significou um aumento de 15% em relação ao quarto tri do ano passado, Recôncavo 43% e PetroRio 9%. Então, essa aqui é maior, né? É até esperado que ela cresça menos do que as outras. Agora, a 3R, que é a menor, por que ela ainda assim está crescendo menos do que a Petro Recôncavo, né? Porque a 3R comprou uma série de poços de petróleo, a Petrobras está fazendo alguns desinvestimentos aí dos seus ativos para focar no pré-sal, então tudo que não é pré-sal, a Petrobras está vendendo refinaria, campo de exploração terrestre, campo de exploração em águas rasas, e a 3R comprou vários deles, só que demora um tempo, né, até que a 3R absorva esses ativos e passe a operar e reconhecer a produção, porque a Agência Nacional de Petróleo tem que aprovar, etc, etc. Então, por isso, ela ainda está crescendo pouco, mas nossa expectativa é que ela venha a crescer mais à medida que ela vai incorporando esses ativos. Isso reflete em receita, né? Então, a 3R aí teve uma receita de 375 milhões de reais, Recôncavo 790 mais ou menos e PetroRio 1,5 bi. Mas a gente precisa olhar para o crescimento de receita. De novo, o que importa para o investidor é a variação, né? Não a foto onde as coisas estão hoje. Então, a 3R cresceu aí 51% em relação ao quarto tri, Petro Recôncavo de novo foi a que cresceu mais e PetroRio, ela caiu a sua receita 11% em relação ao quarto tri do ano passado. E aí você me pergunta o seguinte, como que a produção dela cresceu, mas a receita dela caiu? Por uma coisa que eu chamo de dólar do período, né? No final do ano passado o dólar estava bem alto e no primeiro tri desse ano ele veio caindo. Então essa queda do dólar fez com que a receita de PetroRio tivesse uma queda aí trimestre contra trimestre. E aqui 3R e Recôncavo, que cresceram sua receita mais do que o crescimento de produção, elas tiveram um efeito de hedge aí, né? Então, o que as petroleiras, assim como as outras produtoras de commodities, fazem? Como elas vendem um produto cujo preço varia, né? Já elas não controlam o preço, é o preço mundial do petróleo que elas vendem. Então, elas fazem uma coisa chamada hedge. Elas travam o preço do barril de petróleo para elas terem uma certa previsibilidade de receita. Então, com isso, né? Só que tem um custo nisso aí. Se o petróleo subir e elas travaram lá embaixo, elas perderam. Agora, se o petróleo cair e elas travarem em cima, elas ganharam. Então, o que aconteceu aqui foi que do quarto tri para o primeiro tri, a 3R ela diminuiu o volume de produção dela que estava redeado. E o petróleo, o barril de petróleo, como vocês sabem,
subiu no período por conta da guerra Rússia e Ucrânia. Então, essa diminuição da proporção redeada aconteceu tanto em 3R quanto em PetroRecôncavo e por isso a receita delas cresceu mais do que o crescimento de produção, porque elas pegaram todinho, ou quase todo, né, o movimento de subida do barril de petróleo. E é por isso que comprando as ações dessas aqui, principalmente 3R Recôncavo, vocês pegam essa variação aí de preço. Mas não adianta vender muito se essas empresas não geram lucro, não é mesmo? Então aqui a gente olha para o custo de extração do barril de petróleo e para o EBITDA gerado, que é uma aproximação da geração de caixa da empresa naquele período. Então, aqui comparei de novo as três, como você pode ver, a 3R é a mais eficiente junto com a Recôncavo. E a PetroRio, ela tem um custo de extração maior. Como assim? Por quê? Né? Então esse custo de extração é literalmente o custo para as empresas tirarem lá das profundezas o petróleo, né? Isso aqui está em dólar, porque geralmente toda a cadeia de óleo e gás, mesmo no Brasil, ela é toda dolarizada. A indústria inteira recebe em dólar e geralmente os contratos, né, de sondas, de perfuração, etc, etc, também são dolarizados. Então é interessante a gente ver em termos de dólar por barril. Então a 3R extrai a 9 dólares por barril, PetroRio 11 dólares. Por quê? Tanto a 3R quanto a PetroRecôncavo têm seus poços de petróleo concentrados em áreas terrestres ou em áreas marítimas de águas rasas. Então isso significa que é mais barato você tirar o petróleo das profundezas na terra e em águas marítimas rasas do que em águas profundas, por exemplo, no pré-sal. A PetroRio, ela tem uma proporção maior de poços de petróleo em águas profundas do que a 3R e a Recôncavo, que tem praticamente zero, né, do portfólio em águas profundas. Então, por isso, elas são mais eficientes na extração. E isso se reflete aqui um pouco, né? Parte disso se reflete em lucratividade. Quando a gente vê aqui que a 3R tem uma margem EBITDA de 53%, Recôncavo 63% e PetroRio 62%. Por que a 3R, mesmo sendo a mais eficiente em custo, tem uma lucratividade menor? Por causa de uma coisa chamada escala. De todas essas empresas aqui, a 3R é a mais jovem, né? Então, ela contratou diretor de operações, diretor de exportação, diretor comercial, etc, etc. E tudo isso são despesas, né? Que a 3R precisa incorporar esses outros ativos que ela comprou da Petrobras para diluir essas despesas. Por enquanto, essas despesas ainda são muito representativas da receita. Então, com o tempo, a gente espera que essa margem aqui, ela aumente para alguma coisa parecida com essas outras duas. Então, por isso a gente vê aí um grande potencial de expansão da operação de 3R. Mas, por quanto isso pode ser comprado? Então, no setor de óleo e gás, eu gosto muito de olhar o múltiplo EV reservas, que a gente pega o valor da empresa na bolsa, somado com a dívida dela, e divide pela quantidade total de reservas de petróleo. Mas como assim quantidade total? Com todos os poços de petróleo dessas petroleiras, elas contratam uma consultoria especializada que vai lá e certifica a quantidade de petróleo que tem nos poços dela, né? Então, 3R, por exemplo, é algo como 400 milhões de barris de petróleo que ela tem em estoque a serem retirados. Recôncavo um parecido, PetroRio bem mais e assim por diante. Então, a gente olha o valor da firma dividido pelas reservas. E a 3R é de longe a mais barata, né? Você pode comprar o estoque da 3R a R$19 por barril de petróleo que ela tem lá nas profundezas em estoque. Quando a gente faz essa conta para Recôncavo, a gente chega em R$50 por barril e PetroRio, a mais cara de todas, R$52 por barril, né? Então, de longe aí, a 3R é a mais barata entre as três. Ela ainda tem tem que correr atrás da operação dela, precisa escalar, ela precisa incorporar esses postos que ela comprou da Petrobras logo para ela conseguir diluir essas despesas dela aqui e conseguir ganhar lucratividade, aumentar seus lucros e com isso a gente espera que aconteça um re-rating, né, uma reavaliação, que a 3R seja avaliada a mais do que R$19 o barril para que ela diminua essa distorção de valuation em relação a PetroRecôncavo e a PetroRio.
Se você quiser entender mais sobre as oportunidades que existem no setor de óleo e gás no Brasil, clica nesse link aqui embaixo que a gente está oferecendo de forma inédita um relatório gratuito sobre uma das petroleiras brasileiras com um mergulho profundo nas operações dela. Então clica aqui e não deixe passar essa oportunidade. E com essa eu me despeço. Um beijo para vocês e até a próxima!